Sentamos. Amados, como avisamos domingo aqui, nos 4 domingos a seguir, vamos formar os 4 domingos, as 4 alianças da vitória. Domingo que vem, aliança com Deus, no outro, aliança com a família, no outro, aliança com a igreja, no outro, aliança com o pastor. O poder e o resultado de uma aliança. Então, vão ser dias muito especiais, para que não venhamos faltar à igreja, perder o que Deus tem preparado para nós. Amados, nós vamos ter 2 partes, porque segunda-feira passada nós acabamos, lembram? Terminamos. Então hoje nós vamos fazer em 2 partes. Essa primeira parte é só a imagem, e essa eu não vou passar para vocês, porque mais adiante, quando tiver o material completo, daí vai voltar de novo. Amém? Então, essa primeira parte nós vamos passar só aqui no quadro, depois na segunda eu vou passar para vocês já também impresso. Com o título, que não importa muito o título, mas enfim, é o conteúdo que é o bom. Então, caminhando em direção a Deus. Caminhando em direção ao propósito de Deus, ao que Deus determinou fazer, quer fazer, ao que Ele quer fazer através da nossa vida, da sua igreja. Propósito, visão, propósito e vontade de Deus. E aí, temos 4 questões que até nós já comentamos algumas coisas. Então, começa sempre com visão. Visão que é percepção. O que é ter uma visão de Deus? É perceber o que Deus quer fazer, vai fazer, intenta fazer. Estão me entendendo, amado? Como Ele vai fazer? Então, tudo começa com visão, as coisas de Deus. Quando nós não conseguimos ver o principal, que é Deus, aí precisamos fazer algo, fazer uma reforma boa. Senão nós vamos estar o quê? Quem não consegue ver, ele vai ficar o quê? Cego. Mas isso não é o objetivo ainda. Cego é só o... O que acontece com o cego, então? Ele fica perdido. Estão entendendo, amados? O cego fica o quê? Perdido. Então, a falta de visão de Deus, das coisas de Deus, leva a igreja, leva crentes, leva pastores a estarem perdidos. Quer dizer, faz uma coisa aqui, a gente faz outra coisa lá, tenta acertar aqui, tenta acertar lá, acerta uma, erra outra. Por quê? Porque a gente está perdido ou meio perdido. Então, quando a gente fala da necessidade de ler a palavra de Deus,
Mas não lê só para você dizer, oh, entendi isso aqui que é uma doutrina. Lê para entender o conteúdo da palavra. Qual é a mensagem da Bíblia no seu geral? Ah, mas isso é difícil. Eu sei que é, mas é o que nós precisamos fazer. Ler, ler e ler. Orar, orar, orar. E se colocar, pedir que o Espírito de Deus nos ilumine para que a gente comece a ver. Senão acontecem coisas absurdas. E até eu estava vendo um pastor falar, e com certeza é um petista. Se tiver petista aí, não tem problema. Foi ele que falou, não fui eu. Estou só manifestando o que ele falou. E ele disse que falar que Deus está acima de tudo, como é que eles chamam os de direita? Conservadores? Não conservador. Não, aquela coisa feia lá que eles chamam. Que é lá o do Hitler, como é que é? Genocida? Não. O Hitler é o sistema de governo do Hitler lá. Comunista, nazista. Não, nem nazista, nem comunista, é outra, eles não chamam isso, é outro. Fascista. E dizer que Deus está acima de tudo, isso é uma palavra fascista, é chamando Deus de fascismo. Que isso nem está na Bíblia. E isso dizendo que é um pastor. Então é para ver que às vezes a falta de visão das coisas de Deus, de entendimento, leva a essas loucuras. Porque Deus está acima do tudo e do mais tudo do que o tudo. E nunca sairá de lá. Paulo fala do terceiro céu. Não é o Salmo que fala no sétimo céu? Eu já li isso. Eu já li. Se você vê um livro que não é inspirado, mas ele é mencionado dentro da Bíblia, é um livro que judeus usou, que Jesus também conhecia, que é o livro de Enoque. Ele diz que é 10 céus. Os céus ele é dividido, não é que seja 10. É uma divisão em cima do outro. E o trono de Deus está no último, lá no 10. O trono de Deus. E o trono de Deus, quem que fez? Deus. O trono é menor que ele. Estamos entendendo? Então ele já está em cima do trono, porque ele está acima do trono. E dali para baixo, tudo está para baixo. E o que tem para cima? Nada. Porque parece que no segundo céu que está os astros, essas coisas. Tudo. Essa imensidão aí. Que não dá para contar quantas estrelas e galáxias tem, porque parece que o universo ainda está crescendo, Deus ainda está criando. Só que Deus está acima do tudo dos tudo. Amém, amados? E ninguém está na altura dele, quanto mais acima dele. Um que quis chegar e ir acima dele foi o diabo e caiu para mais baixo do que o baixo. Então a gente vê esse tipo de loucura sendo pregada na Bíblia. Isso é um escândalo para um pastor falar que Deus, ele não está acima de tudo, que Deus está aqui no nosso meio. Que ele não pode ser dito que ele seja o Deus que esteja acima de tudo. O senhor salvou essa mensagem? Não salvei. Não dou muita bola, ouvi um pouquinho, né? Vamos tomar banho primeiro, para tirar o cisco do olho. Mas é um pastor moreninho de cabelo desarrumado. É espetado assim. É assim. Então, me esqueceu de arrumar o cabelo. Então, meus amados, a gente ouve tanta bobagem na internet, porque a internet está ali aberta. Tantas coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E por isso a gente tem que ser humilde ao ponto de dizer: Deus, eu não sei nada, eu preciso.
Estamos entendendo que o Senhor nos ensine, nos guie, nos mostre, ter a vida, a comunhão com Ele, que Ele vai mostrando, Ele vai revelando aos poucos. Nunca acho que Deus vai chegar, então hoje em dia eu vou te revelar 1000 coisas. A gente não consegue assimilar, não consegue digerir, não consegue fazer nada. Ele vai dando aos pouquinhos. Amém? Conforme a nossa capacidade de digerir. Então tudo começa por uma visão, buscar a visão. Isso quer dizer ver como Deus vê, olhar para a mesma direção. Porque aí Deus está olhando para lá e está vendo 1000 coisas. Eu olho para lá e eu estou vendo 2. Deus, mas aonde está as outras 998? Diz, olha mais um pouquinho, Senhor. Fica mais, firma mais os olhos. Agora cheguei mais uma. Estão entendendo, amados? É assim que acontece. Mas é olhando que se vê. Então a primeira coisa, nós precisamos, esses olhos são olhos espirituais. Amém? Claro que você entende isso, né? Então a primeira coisa, amado, nós precisamos de visão. Orar, pedir, direcionar a nossa vida para ver. Querer ver. A primeira coisa é visão de Deus, das coisas de Deus, que é percepção espiritual. Não é que a visão vai ser, que eu estou falando, aquela visão que é uma revelação de uma mensagem, algo que Deus quer fazer, que você tenha uma visão. Amém? Consegue entender, amados? Não estou falando desse tipo de visão, que Deus pode mostrar também esse tipo de visão. Você está ali, sei lá, dormindo, orando, enfim, de repente você tem uma visão, Deus mostra algo. Isso Deus mostra muito aquilo que está acontecendo, vai acontecer, né, dentro do âmbito da vida e da igreja. Que nós estamos falando de uma visão diferente, aquela visão quer dizer de você perceber o plano, o propósito de Deus. Ter a percepção pelo Espírito Santo, que é só por Ele, para nós termos. Então, nós temos que começar sempre buscando visão das coisas de Deus, que é, da parte de Deus, uma iluminação. Quando Deus ilumina a nossa mente, o nosso entendimento. Consegue entender, amados? Quando estamos lendo a Bíblia, cada um tem uma forma de ver essas coisas. Mas eu, desde o princípio, tu está lendo a Bíblia, de repente, eu notava bem que aquele versículo que eu lia, ele saía dali, ele subia, e ele brilhava. E aí, sabe como parece, eu fazia uma comparação com uma corrente, você está com uma corrente de ouro no pescoço, vai olhando os anéisinhos, de repente um anéisinho faz só, ele brilha, não é mesmo? De repente ele brilha. Os outros estão ali, estão igual, mas de repente, conforme a luz bate, tem um anelzinho daquele que ele brilha. E assim é que eu sempre vi a palavra de Deus. Você vai lendo, de repente, um versículo, uma palavra, ele brilha para você. Ele sai dali, ele brilha. E aquilo entra dentro daí. Aquilo entra o entendimento daquele versículo, do que realmente Deus está falando. Porque desde o princípio da minha conversão, eu comecei a orar, Senhor, eu quero entender o que está escrito segundo o Senhor. O que o Senhor determinou para aqueles que escreveram há 2000 anos, há 3000 anos atrás. Estamos entendendo? Há 2500 anos, enfim. Qual era a mensagem? E aí, quando se começa a ler e você se rende ao Espírito nesta visão, às vezes você lê um texto e diz assim, pô, eu gostaria de pregar esse texto sobre tal assunto, mas o Espírito diz, mas não é. Quer pregar, pregue. Mas não é sobre isso aí não. Leia de novo. Leia o contexto. E venha a luz do entendimento. Amém? Do que realmente é aquele texto. O que Deus quer fazer? E isso vira uma forma harmônica da Bíblia em toda ela.
Aí você vê que a Bíblia chega um momento que você vê que ela não tem atrito entre ela mesma. Só falta entendimento da visão. Então, tudo começa com uma visão. E aí, aqui não tem texto, depois, se vão receber completo, vai ter textos. Olhai para mim, diz o Senhor, e sedes iluminados. Quer dizer, se vocês olharem para mim, vocês vão ter a minha luz, vocês vão ser iluminados. Segunda coisa é o entendimento. Então, olhos, a visão, mente, entendimento, tudo entra pelos olhos. Nós lemos, entra pelos olhos, nós vemos, entra pelos olhos. Mas as coisas, todas elas, e a de Deus que nós falamos, dos olhos, ela vem para a mente. Que na mente é onde nós temos o entendimento, a concepção. Nós entra pelos olhos, visão, a percepção, percebemos agora, entendimento, concepção. Você concebeu aquilo que você olhou, que o Espírito Santo mostrou. Amém, amados? Lendo, enfim, orando, enfim, entrou. E aqui na mente nossa, é que vai ter o entendimento daquela visão, gravado ali, no disco ali dentro. Amém? Vai ser gravado ali. Ali vai ter a concepção, você concebeu a mensagem, estamos entendendo? Pela visão, percebeu, agora você concebeu a mensagem de Deus. Está aqui dentro. Quantas vezes a pessoa vem na igreja, o pastor prega uma mensagem, ela vai para casa e não entendeu nada. Dali um tempo o pastor prega de novo, ela vai para casa e não entendeu nada. Um dia ela vem, o pastor prega a mesma mensagem e aquele dia a mensagem brilha. Aquele dia ela entende, aquele dia ela se converte, aquele dia se entrega. Ou ela age, ou enfim se determina trabalhar, enfim, acontece. Então o pastor ministrou, faz 2, 3 meses, agora está pregando a mesma mensagem. Será que ele não tem outra mensagem? Para pregar? E o próprio pastor também, mas Senhor, eu vou pregar essa mensagem de novo? Deus sabe o que faz. Estão entendendo, amados? Às vezes é porque tem pessoa que não conseguiu ainda, isso é gravar aquilo ali. Conceber dentro dela, que leva à decisão. Porque toda decisão, ela tem entendimento na mente, não é verdade? Nós sabemos disso. Em qualquer questão, estamos falando das espirituais. Nós entendemos aqui dentro que leva a partir daqui para a decisão. Então, visão é entendimento. Olhos, mente. Terceiro, vocês já sabem qual é? Qual é que é o terceiro mesmo? Ouvido. Não é o ouvido. O ouvido faz parte da entrada da visão que você recebe. Coração. Porque da mente vai para o coração. Porque o coração é o gerador do que a mente viu, do que os olhos viram, do que a mente trabalhou, gravou. Estamos entendendo? Ela vai ser gerada no coração. O coração é o útero de Deus. É o gerador de todas as coisas. Tudo se gera no coração, as coisas de Deus, tudo. Então, no coração tem a geração, que é a formação. Vai formar aquilo, vai fazer. Dentro do coração. Por isso que tudo se forma em amor, porque o amor está dentro do coração. O amor não está aqui. Aqui está só o entendimento sobre ele. No olho a visão. Mas o verdadeiro está dentro do coração. Então, entra pelos olhos, estamos entendendo?
grava, trabalha-se na mente. Vou fazer, entendi. Mas só faz a hora que ele entrar no coração e você deixar gerar um chamado de Deus. Agora é ouvir pelo ouvido. O ouvido está ligado à mesma questão da mente, né? Porque você vai ouvir pelo ouvido, mas a mente quem vai te mostrar o que Deus quer. Estão entendendo? Você vai entender, é isso mesmo, você começa a ver, fazer aquilo. E aí vem para a mente, grava na mente, entendemos, sabemos. Então a primeira questão é que a igreja toda ela não tem esse costume de encostar em Deus, estar junto com Deus e olhar para a mesma direção de Deus. Aí já não consegue ver o que o pastor vê, às vezes não consegue ver o que líderes vê. Um irmão vê, o outro não vê, aí daquela já um concorda, outro não concorda, porque não tem. Por que concorda? Qual é o ditado? Porque não tem a mesma visão. Mas quando não tem a mesma percepção, também o mesmo entendimento, cada um lê uma coisa e entende diferente. E cada um quer fazer diferente. E por isso que tem tantas igrejas e tantas coisas que um briga com o outro. Mas a palavra é a mesma. Então, se não entrar no coração, amados, não há geração. E aí muitas pessoas entendem o que foi pregado, mas chegam em casa e não praticam, porque não desceu no coração. Só veio até a mente, entrou pelos olhos, gravou na mente, ela sabe. Mas, pastor prega, tem 100 ouvindo, de repente, naquela semana tem 2 que tomou a decisão de viver. 98 não. A glória a Deus pelos 2 que vão viver. Estão me entendendo, amados? Então, como tem acontecido uma vez, eu fui para Santa Catarina, claro que isso há muito tempo. Fui aqui pelo Barracão 470, e naquele tempo ainda era o tempo da balsa lá no Rio Uruguai. Agora que tem, lá no Machadinho foi feito a outra ponte, tem a barragem, agora alagou tudo. Era por balsa. Aí quando eu passei do outro lado, tinha 2 caras dando, na subida do morro, dando sinal para parar, e eu até passei. Sabe quando você não conhece, né? Como é que vou dar carona? E não dou carona também, onde eu não conheço, mas já parei muitas vezes e até voltei para trás. Parei e voltei. Entraram, cada um com o revolvão desse tamanho assim. Entraram. E dentro do carro tinha 2 versículos escritos lá sobre Jesus. E aí começaram falando deles, você é o quê? Pastor, é evangélico? Não, sou evangélico. Sou obreiro. E eles eram desviados da Assembleia. E aí, quando eles perceberam que eu era obreiro e eu ia falar para eles, um deles começou a falar sobre a Bíblia e não me deixou falar até subir o morro onde eles iam ficar. Acho que deu uns 20, 25 minutos que andaram comigo. Eu queria entrar, não deixava. Ele queria falar da Bíblia para não me ouvir. E aí, quando saíram do carro, então ainda saiu falando, mas 2, 3 passos. Fulano, para um pouquinho, volte aqui. Não, volte aqui. Só você falou de Bíblia, você não deixou eu falar. Você não vai para casa sem ouvir, não, volte aqui. E ele voltou na porta. Aí eu falei para ele, adianta você falar tudo isso, vocês estão desviados da Assembleia? Volta para a tua igreja, volta para Jesus. Tá bom, aí foi a minha hora. Mas só para você entender, amado, as questões, a pessoa sabe muitas vezes. Sabe tudo de Bíblia, mas não vive.
Então, amado, aqui, entrar no entendimento não vai mudar a vida de ninguém. Saber tudo, não dá nada. Conhecer a Bíblia de capa a capa, tanta gente que conhece e não se converte. Não adianta nada se não entrar no coração. Se nós não abrirmos o coração, ali vai gerar. E deixar gerar ainda. Porque para deixar, tem que deixar o Espírito Santo fecundar a palavra no coração. Não pense que aquela história de Maria aconteceu só com Maria. Acontece com todos nós. Jesus é gerado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo. Está me entendendo, amados? É gerado dentro. Ele vem, mas ele é gerado que ele é. Consegue entender, amados? Ele é gerado a ação dele, o que ele é, quem ele faz. Então o coração é o gerador, é o útero de Deus. Outra coisa que vocês já ouviram alguma vez, tudo que se gera fora do coração, muitas coisas é gerado na mente e a pessoa diz, eu vou fazer. Mas ela não gerou no coração. Tudo que é gerado na mente tem prazo de validade para morrer. Porque ela não vai longe. Se tem uma pessoa que diz, eu vou ser pastor, eu quero ser pastor, mas na mente, não de coração. Ele fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos no ministério e um dia larga. Está me entendendo, amados? As pessoas que se convenceram, não se converteram, aqui na mente. Eu vou para a igreja, eu vou para Jesus porque ele é bom mesmo, e ele salva, ele dá vida. Mas ela não entregou o coração. Ela fica 1 mês, 3 meses, 6 meses na igreja e sai. Consegue entender? Porque Cristo não foi... O que Paulo disse? Que ele orava e gemia com dores de parto até Cristo ser o quê? Gerado em vós. Quer dizer, Paulo sentia dores de parto como pastor para que Cristo fosse gerado no coração das pessoas. Até Cristo ser gerado em vós. E quem é pastor sabe que o grande dilema do pastor é esse. É porque ele sente as dores de parto até Cristo ser gerado no coração da igreja, das pessoas. Cada pessoa que chega. Ele disse, de novo eu sinto isso, de novo, outra vez. Até Cristo ser gerado dentro do coração. Quando Cristo for gerado dentro do coração, amados, não se desvia mais. Se desviar, volta. Estão me entendendo? Se acontecer alguma coisa, tropeço, dificuldades na vida, mas ele volta. Porque a partir que o coração for fecundado, gerado, tudo que é gerado no coração, amados, não morre. Não morre. Não morre. Pode passar o que passar. O que é gerado no coração não morre, porque quem gerou, cuida. Amém? Cuida. Por que uma mãe cuida dos filhos, dá vida pelo filho? Porque os filhos são gerados no coração. Não, mas é lá no útero. No útero é só o físico. Estão me entendendo? Aí dá a vida. Por que os cristãos davam a vida por Jesus? Porque Jesus estava gerado no coração. A fé não era aqui, a fé era aqui. Consegue entender, meus amados? Então nós vemos, geramos, aliás, entendemos aqui na mente tudo, rodamos, gravamos, e aí abrimos o nosso coração para Jesus, abrimos para o ministério, abrimos para o perdido. Como é que uma pessoa vai gerar uma alma se no coração dela não está gerando o perdido? Está só aqui. Sabe que vai para o inferno? Eu, mim e o que mais aí? Que eu posso achar um outro pronome aí? Só eu. Mas a hora que tiver no coração, não. Muda tudo. Mas por que essa vida faz isso?
por que ela se dedica tanto? Por quê? Porque foi gerado no coração. Abriu o coração para o Espírito de Deus gerar. E ele gera. Amém, amados? Pastor, Fala. o filho foi gerado no coração e no útero é o quê? Que o senhor disse? O coração é o útero de Deus. E o útero da mulher, então é só... Não. Aí é outra história. O útero da mulher, aqui gera o físico. Mas o verdadeiro, né, que é o amor, que é o cuidado pelo filho, que é o zelo pelo filho, está gerado no coração. Senão ela abandona. É verdade. Como muitos foram abandonados. Como muitas crianças foram já abandonadas. Como muitos abandonados, porque na verdade aquela mãe não gerou no coração, só gerou no ventre, físico. Então as coisas de Deus, por que abandonamos a Deus? Porque às vezes achamos que geramos, está só no físico, não aqui dentro. Amém, amados? Então, coração é o útero gerador, é onde se gera, onde se forma. É onde se desenvolve o plano de Deus que entrou na visão, que aprendemos aqui e que agora colocamos no nosso coração para realizar. E isso é uma coisa tão certa, amados, que vários pastores que nós formamos, e pastor da região que também, quando eu trabalhava assim com a região, que também mudava de igreja, de cidade, faziam troca, eu sempre falava uma coisa: se você trocou, agora leve contigo o coração. Não deixe o coração na igreja que tu estava, senão onde você for, não vai dar certo. Você vai trabalhar e vai cansar e vai largar. E muitas pessoas, eu conheço muitos pastores que saíram, mas deixaram o coração. Estavam sempre ligando para os irmãos, estavam sempre querendo saber como é que estava a igreja, e a outra não crescia onde ele foi. Porque o coração estava na igreja que ele tinha saído. E eu tanto fiz isso, falei isso, que a pastora sabe muito bem disso. Quando nós saímos lá da primeira igreja, que eu vim para o Serrano, eu trouxe coração, ela trouxe dela. Na outra semana, eu converti lá, virei pastor lá. Assim de gente que a gente tinha uma amizade, alguns temos até agora, uma amizade muito grande, mas nunca fui na casa deles. E nem se liga, a gente nem liga. E nem se liga. Só o dia que quando casa as filhas, tem um que casou 3 filhas, nós éramos os primeiros convidados no casamento. Mas nunca fui mais na casa deles, nunca voltei. Não, eu não queria mais ir lá na igreja. Eu não tinha mais prazer de ir lá naquela igreja, de entrar lá dentro. Eu não queria ir. Só ia quando tinha que ir. Mas você não nasceu lá? Nasci, mas o coração veio para cá. Estão me entendendo, amados? Então, onde tiver... Como é que é aquele... Onde tiver tesouro no teu coração. Como é que é o texto? Onde? Tiver teu tesouro no teu coração. Como é que é bem? O texto não lembra bem direito. Onde tiver o... Como é que Jesus falou? Ao contrário. Onde estiver o teu tesouro. Mas já deu para entender. Onde estiver o teu tesouro, ele está... Ali está o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, amados, qual é o tesouro que nós temos na vida? Se for o dinheiro, nosso coração vai estar lá, não adianta estar aqui dentro da igreja. Estão entendendo, amados? Se for o quê? Passeio no campo, sempre, sei lá eu. Se for isso, pescar. Aí nosso coração vai estar lá, não vai estar em Deus. Então, qual é o tesouro da nossa vida? Porque, na verdade, o tesouro de Deus é o nosso coração. É aqui que se forma tudo, né? É dentro dele. Então, gerando no coração, vendo pelos olhos, entendendo na mente e gerando no coração.
E agora a realização, que é o quarto, eu coloquei uma boca. Realização, execução. Ela não tem dente, né? Mas é uma boca. Eu levei no dentista. Mas era só para não me morder os dedos. Então, o final é a realização. Podia botar uma boca, podia botar duas mãos, que simbolizam, que se realiza. Mas preferia a boca porque a obra é realizada muito através do que nós falamos. Mas podia ser os pés, podia ser as mãos. Então, o final é a realização, que é a execução daquilo que se formou no coração, que na verdade, que é a ação que nós agimos, que é na verdade, digamos assim, a vida daquilo que o coração gerou e agora nasceu, então ele nasceu, está sendo projetado agora. Aquela pessoa no mundo, ou aquela mensagem, estão me entendendo? Ou aquele caminho, está sendo projetado e a boca simboliza o que nós falamos, que nós projetamos, mas que foi gerado no coração. A boca, ela é só um instrumento, estão me entendendo? De manifestar, de agir, de realizar, de executar o que está gerado. Consegue entender, amados? Dá para entender? Então, as coisas, todas as coisas, na verdade, ela tem esse mesmo processo. Mas estamos falando do processo das coisas de Deus. Porque se é um processo, por exemplo, de empresa, de um negócio, um trabalho, de repente pode ir só na mente, não precisa ir para o coração. Ela vai funcionar, estão me entendendo? Mas o bom é quando você ama aquele trabalho que tu está fazendo. Aí ele se torna leve, suave. Porque o que é do coração é leve e suave. O que é só da mente é trabalhoso, porque daí você não ama, faz porque precisa. Estão entendendo agora? Por que se torna penoso para muitas pessoas realizar um trabalho, ser líder de um grupo, um departamento, de um grupo vida, ser obreiro, estão entendendo? Ganhar vidas, porque está na mente. A mente fica pesado e cansativo, porque é obrigação. Obrigação, disponibilidade, voluntariedade, amor. E do coração não tem peso, tem satisfação. Pode voltar para casa cansado, mas volta satisfeito. Que bom. Pensa que um pastor não cansa em 2 horas de culto, falando, pregando. Às vezes vai para casa e ele não quer conversar, porque atendeu antes do culto, atendeu depois do culto, atendeu de manhã. Quando eu fazia 3 cultos no dia, atendia neles, no domingo, aliás. Atendia antes, atendia depois dos 3, chegava em casa, mas não queria falar nem comigo mesmo. E aí chega lá, as filhas querem falar, a esposa quer falar, a pastora quer falar. Eu sei que o dedinho dela, porque ela entende muito bem, né? E sabe, e aí deixa a gente deitar lá na cadeira de papai, ficar assistindo na TV alguma coisa que passa ali. Ou a TV assistindo. Ou a TV te assistindo. Ou a TV assistindo a gente, né? Dormir, assistindo a gente dormir. A TV assistindo a gente dormir. Mas é uma questão. Até por isso que eu estou incentivando ela para ela pregar mais, né? Para daí ela cansar também. daí ela cansar mais também. Aí vamos dar uma caída. Oi? Uma vez por mês. Eu por mim podia ser até 2 aqui. Na verdade, eu gosto de ouvir ela pregar. Eu, particularmente. Tá bom, gente. Vamos orando. Vamos orando. Eu gosto. Tava
ganhar a cadeira da mamãe. Ó, viu? Ó, que maravilha! Hã? O bolo daí não sai. Porque daí ela vai estar cansada, não vai sair o bolo. Aí a gente faz sorteio. Aí a gente faz um sorteio, daí quem faz o bolo daí. Então, amados, vocês falam coisa, eu lembro de histórias do passado. Olha o bolo e o cavalo, ó. Quer ouvir? Não, é que contavam lá no sítio onde ele morava, né, que um senhor foi trabalhar e levou alimento para meio-dia, né, para não voltar. Né, e levou um bolo dentro de uma bolsa, né, de um saco desses de pano, né? E aí chegou lá e pendurou alto numa árvore, que daí perto do chão, né? Mas tinha um cavalo lá do vizinho. E o cavalo enxergou lá aquele bolo, ele mascou tudo por fora na bolsa, tentando comer aquele bolo, moeu tudo. Quando o rapaz voltou do meio-dia louco de fome, tinha que trabalhar o dia inteiro, chegou lá, não deu para comer. Amarrou aquele cavalo e batia com aquela bolsa lá e laço naquele cavalo. Olha o bolo, cavalo! Vep, 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 vep. Olha o bolo! Bateu naquele cavalo e gritava, olha o bolo! Aí era perto de uma igreja, e as igrejas católicas faziam aqueles leilão, e o cavalo estava lá. Quando começaram, quem dá mais pelo bolo, cavalo, ó, por aqui. Quem dá mais pelo bolo? O cavalo foi um mato. Disse, laço para cima de mim, não. Então, depois da história do bolo, vamos então na questão. Deu para entender, amado, o processo? A gente precisa buscar e ver, entender a visão de Deus, guardar na mente, sim, se interessar, aplicar e depois acolher aquilo no coração. É de Deus, está aqui dentro, vai germinar, vai nascer, vai acontecer, vai frutificar. Tudo que frutifica porque sai do coração, que gera. E a boca ela vai anunciar, a mão vai realizar, vai ajudar, é a questão de agir. Posso falar? Realizar. Oi. O senhor está falando ali, eu também me cobro ainda, mas eu me cobrava muito. Porque, deixa eu achar aqui o versículo, não sei se é uma coisa a ver com isso, mas... quando Jesus disse, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu me cobrava muito, então, né, a gente falou antes aquele ditado ali, do que onde está teu tesouro, está todo o seu coração. Aí eu sempre me cobrava. Não, Espírito Santo, tu tem que, o meu falar tem que mudar, porque o meu coração precisa de cheio, né? Porque a palavra diz, né? E o Senhor está explicando que as coisas têm que nascer. Então, através do nosso falar, as pessoas também vão ver, né? Só de nós falarmos que nosso coração está cheio de Deus. Mas, sem dúvida, esse é um dos textos principais sobre esse assunto. Porque quando a boca fala do que não está no coração, é por hipocrisia, no caso. Hipocrisia hipócrita é o mesmo que ator. Um ator é um hipócrita. A tradução é a mesma para ator. Porque o ator está assumindo um papel numa novela, por exemplo, um filme, que não é ele. Estão me entendendo? Ele está ali representando uma história. O que está ali não está no coração dele, ele não é aquilo ali, ele é outra pessoa. Ali está fazendo o papel que deram para ele fazer. Então, o que fala, o que não está no coração é o hipócrita, como disse Jesus. Porque o coração vai manifestar a boca, que o coração está cheio, isso é a realidade.
Então, quando o nosso coração estiver cheio de Jesus, não tem como a gente não falar de Jesus. Se gerou no coração, está cheio de Jesus, não está só na mente, não tem como não falar. Mas interessante que é muito natural, né? Ela não se esforça para ser o que ela é. É muito natural. É uma intimidade tão grande com Deus que se faz. Mas o que está no coração, pastor, é isso. Ele vê a intimidade, porque é gerado por Deus, é gerado pelo Espírito. E o que é de amor, amado, não é pesado. Então, o que nós precisamos é orar, Senhor, Espírito Santo, gera no meu coração que eu seja. Gera, me enche do teu amor, me dá do teu amor. E é uma oração que eu faço sempre, Senhor, agora derrama uma gotinha do teu amor a mais no meu coração, no coração da igreja, porque uma gotinha do teu amor já vai transbordar o nosso coração. E se você pedir, Deus faz o quê? O que ele disse se nós pedir? Ele concede. Então não tem nada melhor do que nós pedir o amor de Deus no nosso coração, encher o nosso coração transbordado do amor de Deus. Aproveitando o gancho da pastora, de como é natural, né? Ali na sua irmã, a pastora Lenita, né? Eu falei um dia para ela, disse, mas eu não gosto de incomodar as pessoas. Eu não gosto de chegar lá e falar. Não sei se eu vou conseguir, né, no início, ali, falar de Deus para as pessoas. Isso numa sexta-feira. Aí na segunda-feira a gente foi trabalhar lá na obra e tal, chegou um cara novo. Começamos a falar, conversar. Eu sei que o assunto eu convidei ele para vir no culto. E sexta eu disse que não ia falar, que eu não gostava de incomodar os outros. Naturalmente aconteceu. Falei de Deus e no final convidei ele. Então saiu. E porque você colocou no coração isso que precisava, Deus, pelo Espírito, trabalhou a questão para acontecer, porque Deus faz isso. E simplesmente manifestou. Não precisou fazer força. Então a questão sempre da força é porque está só na mente. Mas quando tiver o que é de amor, não tem força. E as mulheres que já ganharam filho, que digam, não é mesmo? Carregar 9 meses, pé inchado, varizes, as veias que saltam, dor da coluna. E aí ganha na dor de parto, aquela dor terrível. Dali a pouquinho, apresentaram o bebê para ela no colo. Acabou a dor, acabou tudo. No outro dia já quer ter mais um. Mas é ou não é, mulheres? Não que vai ter, porque às vezes já dizem, não vai ter condição. Mas não que não queira. Então, por quê? Porque é gerado em amor. Não tem canseiro, sai de uma, vai para outra. Tem também aqueles casais, né, que adotam crianças que não podem ter filho, não pode gerar o filho. E aí se entristece por não gerar. Mas aí adotam uma criança. Vocês já ouviram a expressão, ele é filho do coração. Isso. Porque é do coração mesmo. Uhum. E a criança hoje em dia já falam, né, já são mais abertos. Olha, você não foi gerado da barriga da mãe, mas você é do coração. A criança aceita. Pois claro. Aceita outro pai e mãe. Aquele lá é o pai e a mãe. Porque é do coração. E é muito maior do que ser gerado, né, no útero de alguém que Às vezes. Sim, de alguém que abandonou, né? Ou alguns não podem também, né, criar. Mas enfim. Enfim, é o coração, é aquilo que você faz sem medir esforço. Então, o processo da geração espiritual, o âmbito externo e o interno, dos olhos, da mente, do coração e da boca. Tudo que está dentro é o que interessa para o cristão. Tudo que está fora não interessa. É algo passageiro. Vem, mas logo vai embora. Mas pode ser passageiro. Tudo que foi visto pela visão, tudo que foi imaginado pela mente, tudo que foi gerado pelo coração, vai ser realizado pela boca. Porque a boca só fala do que está dentro do coração, ou cheio. Só o que está realmente dentro do coração é o que vamos gerar e cuidar até crescer e multiplicar.
Então, qual é que é a missão da nossa igreja? A missão da igreja de Cristo, na verdade. A missão do salvo, aliás. Ganhar, cuidar, crescer, multiplicar. Que daí vai multiplicar é quando ele vai estar no processo já. Ganhando, cuidando, crescendo. Multiplicou o processo. Quer dizer, é o discipulado. O processo que não tem fim. Uma pessoa ganha para Jesus, para ela ganhar outros. E ela foi cuidada para ela cuidar de outros. É o processo normal da igreja. Então, haverá entrega, disposição para todo o processo de geração e criação. Dando no coração a entrega para todo o processo que for necessário da geração, do nascimento, da criação. O Espírito opera em todas essas dimensões, desde o primeiro. Opera na visão para mostrar, na mente para entender, guardar, compreender, no coração para gerar e na boca ou na vida para realizar. Sempre mostrando, ajudando, fortalecendo, direcionando e motivando para a realização e conclusão da obra de Deus, do propósito de Deus que Ele colocou nas mãos da igreja ou nas nossas mãos. Quanto ao sucesso total, depende do grau de disposição, entrega e preço a pagar. Então, quanto ao sucesso total ou não, depende também agora do grau de disposição do coração. Quanto mais disposição, maior vai ser o resultado. O preço a pagar é o mínimo, não é aquele preço. É o preço da disposição de ser instrumento de Deus. Dentro do propósito de Deus, tudo é absolutamente tudo é possível para o que acredita e age. Então, amados, não há nada que seja impossível para Deus e para o que crê, porque isso está escrito e isso não muda nunca. Então, qual é o problema nosso? Falta de fé. Mas por que a fé ela não cresce? Porque às vezes não nos interessamos em ver, em guardar, em gerar e em realizar. Pode ser que muitos abortem. Está gerado no coração, mas não deixa nascer. Não quero fazer, não vou. Pronto. E Deus vai obrigar? Não. Então, dentro do propósito de Deus, absolutamente tudo é possível. Então, o que nós precisamos é deixar que o Espírito, que a palavra, ela gere dentro de nós. Gere a fé. Porque eu até comentei, já acho que no domingo, eu não sei se comentei com vocês também. Eu tenho orado muito nessas questões e Deus tem me dado algumas experiências que por isso que eu digo que tudo é possível e nada é impossível. É possível nós caminharmos sobre as águas? Absolutamente possível. Pedro só afundou porque perdeu a fé, olhou para as ondas. Senão ele continuava andando com Jesus, batendo um papo sobre as águas. Mas eu e você é possível? Sim. É impossível voar? Completamente. É impossível ser transportado de uma cidade para outra? Não foi solo? Não, completamente. Esse dia eu estava pensando também sobre essa questão de tudo é possível. Parece que a própria palavra confronta a gente. Confronta. A gente tem medo de pensar o alto, justamente porque eu acho, pelo fato de toda essa dimensão de tudo, né? Eu estava pensando esse dia comigo. Às vezes a gente já não quer nem pensar. Isso é coisa nossa mesmo. Mas por que você não tenta? Porque aí, amado, eu vou ter que trabalhar a minha fé. E às vezes eu digo, não, já estou cansado, já não estou mais disposto. Estão me entendendo, amado? Então sempre é questão nossa.
E eu falo isso porque eu orei e Deus me deu flash disso. Não juntos os três, essas coisas. Foram separados, dias, tempo, cada um, meses por aí. Mas ele abriu um flash, assim, abriu assim, e eu vivi aquilo e fechou. Só para me responder que era possível, para responder a minha oração. Então eu vivi esse momento num flash, mas essas coisas de Deus, ele abre assim. E você vê, ou vive e fecha. Não é uma coisa longa, cria um sonho. Então, o que eu digo para mim, mas eu digo para vocês que essa palavra é verdadeira e fiel. Como toda palavra é. Nós aqui não cremos a chegar ali naquele ponto, está me entendendo? Mas tudo é possível, sim. Tudo que Deus deixou para ser possível, tudo é possível. Dizem histórias de livros, não da Bíblia, mas sobre por exemplo, os apóstolos, que tinha apóstolo que voava, os 12. Não está escrito na Bíblia, está escrito em livros sobre eles. Mas levantar, levitar, que é voar a mesma coisa. Isso aí teve pessoas que já viveram isso, tem histórias, e é coisa totalmente possível. Tudo que Jesus fez, ele disse, vocês vão fazer tudo que eu fiz, e ainda mais. Então, Jesus não fechou a porta, Jesus abriu porta. A questão nossa é crer. Crer, aumentar a fé, crescer na fé. E essa fé só cresce, amados, na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito, no desejo de estar próximo, no desejo de abraçar, no desejo de se identificar com Ele. Vai entrando. Vai entrando. Pastor, sabe que eu penso sobre a fé. A fé é uma pequena coisa. Eu lembro que eu falei do patinho que nasceu, colheu os mãos, né? Uhum. E um dia eu olhei para esse patinho, o patinho andando 3 patinhos com as mãos polidas, assim, ó. Abria, assim. Chegava a fazer um caminho e ele andar assim de arrasto. Aí eu olhei para esse patinho e disse, esses patinhos não vão ficar assim. Se eu tu olhasse, você dizia que tu não ia acreditar, não acreditasse que eles iam endireitar, não ia endireitar. Claro. Tem um óleo giz que eu estava lembrando onde é que veio, daquela campanha lá que a gente ficou com o óleo em casa e o pastor orou lá e aquele óleo ainda tem tempo. Eu ungi as mãos dos patinhos e esqueci dos patinhos. Depois um dia olhei os patinhos tudo andando direitinho, os dois, era 3, tá? 2. E um patinho ficou torto. Estava grande já, assim, um dia que se eu tivesse, eu tenho a foto, grande assim, encolhido também. Eu disse, sobrou um. E um dia o pastor pregou que Deus não tinha mão encolhida para atuar. Eu pensei assim, digo, o meu patinho também não vai ficar de novo. O último. 3 vezes, tá lá o patinho ainda vez. Eu chamo ele, vem comigo no meu quarto, eu pego ele assim, dou comida na boca. Ele tá grandão já assim, né? Sou novinho, mas tá lá bem sozinho. Anda assim, andou um pouquinho meio tortinho da perna. Mas tá bem, não tá o tortinho da perna, às vezes Deus nunca cura para ficar como uma marca para lembrança. Não, mas curou? Sim, digo, mas só o tortinho, aquele sinalzinho. Aquele tortinho, eu tenho um frango que também entortou no passado, só que eu não fiz nada para ele. Agora eu olho para ele um dia ele só tomando. Só que eu olho para ele, já faz tempo, já tem 1 ano e pouco. Aí eu olho para ele, ele tá assim, ele anda assim, ó. Só que os dedos dele atrofiou, eu ungi, puxei os dedos, aquele pato grande tipo, puxava o dedo. Mas as pequenas coisas se faz a fé. Se eu não tivesse feito, aquele outro tá lá, mano, dá pra ver até hoje. E tá igual. Ficou, mano, eu não fiz nada para ele. Não ia mudar, iam tá caminhando torto até agora. Não fiz nada, se eu não tivesse feito nada, estava bom. Mas por isso que a oração é a oração da fé, que sara o doente, né? Orou, creu, ministrou, vai acontecer.
Só não acontece na hora quando Deus tem um tempo determinado, mas no tempo determinado vai acontecer. Sinal fica muitas vezes, né? Que é para lembrança do que Deus fez, para não esquecer também. O irmão gerou no coração. Vai comer ele, né? Nossa secretária, por favor, Cacoma. É uma só? Amados, caminhando em direção a Deus, primeiros passos no caminho, a mensagem do interesse por Deus. Isso aqui são coisas bem simples, mas é coisa de evangelismo, de a gente usar, estão me entendendo? Para evangelismo, às vezes evangelizar nós mesmos. Você já se evangelizou ou não? Você já pregou para você ou nunca pregou? Nunca disse, Francisco, tem que mudar, você tem que orar mais, você tem que fazer mais isso, mais aquilo. Nunca se evangelizou? Então, isso aqui é para se evangelizar também. Então, amados, vamos lá. Está escrito ali agora o que vocês têm na folha. Amém, amados? Vamos lá, Vera, pastora. Caminhando em direção a Deus. Primeiros passos no caminho. A mensagem do interesse por Deus. Então, terminamos algo, vamos continuar ali. Eu preciso ver Deus. Perceber. Mas agora é Deus. Amados, a gente não percebe que Deus está caminhando conosco, operando. Muitas vezes, porque a gente não acostuma aplicar os nossos olhos para Deus. Se você quiser ver Deus, você vai ver Deus em tudo. Mas se a pessoa quiser ver o diabo, ela vai ver o diabo em tudo também. Tudo é o diabo. Estão entendendo? Você já olhou para uma flor e você viu Deus ali na flor manifestando, falando contigo? Não viu nunca? Uma árvore? Não, uma coisa, aí não, tu olha e não vê nada. Vê, dependendo do teu estado de espírito que você está com Deus. Ele pode falar contigo através de qualquer coisa. Até as pedras, disse Jesus. Então eu preciso ver Deus, perceber Deus se mover do meu lado junto comigo, perceber que Ele está ali, perceber que Deus está nesse negócio. Eu acho que não vou ficar correndo aqui para terminar também. Melhorar a questão. Perceber a presença de Deus, perceber o mover das águas que nós falamos, que Deus está ali no negócio, que Deus está ali naquela questão. Estamos entendendo, Ana? Precisamos perceber Deus, aprender. O cristão muitas vezes vive e morre e não aprende perceber que Deus está do lado dele, movendo naquelas coisas, abrindo porta, fechando porta, abrindo caminho, fechando caminho. Estamos entendendo? Percepção de Deus. Ele está, mas a gente não vê. Não é mesmo? Não viram Jesus no caminho de Emaús? Não perceberam. Jesus caminhando, conversando com eles, pois é. E o senhor não sabe da história que Jesus mataram Jesus? Mataram Jesus mesmo.
Sim, mataram, crucificaram, mas quem ela era? Era o Filho de Deus. Era, sim, era. Aí, quando chega lá na hora da janta, que entra, entra aqui, vai empossar aqui, está muito longe, é perigoso um assalto no caminho, né? Não, tudo bem. Aí ele pega o pão, né? Consagra o pão, e aí todo mundo vê que era Jesus, ele desaparece. Aí, lembra que quando ele falava, ardia o coração, que coisa, ele falava da palavra, né? Nosso coração ardia, pegava fogo. Pois era ele, tchê. Era. Então, amados, andou e não percebeu. Quantas vezes nós andamos que Jesus não percebemos? Quantas vezes Jesus fala conosco, a gente não está atento, não percebe que é Ele. Então, amados, isso aqui é uma outra questão, não é aquela questão só da visão que eu falei. Agora é perceber a ação de Jesus. Por isso que isso aqui é um pouco diferente. Estão me entendendo? É perceber Jesus se movendo, Deus se movendo. Quando a gente começa a conhecer, perceber, aliás, a perceber Deus se mover, o Espírito se mover, as coisas Deus preparar, amados, as coisas se tornam muito mais fáceis para nós. Porque às vezes você vê que está acontecendo uma coisa, mas Deus está ali. Aí se Deus está ali, qual é o problema? Estão me entendendo? Mas se Deus está ali, mas e o chifrudo? Está lá do lado, deixa ele lá. Deus não está aqui contigo? Tá, então. O que pode acontecer? Nada. E eu já contei para vocês também, não é uma vez nem duas vezes, quando eu saí da empresa, que eu fui assumir o Ministério de Tempo Integral, além da prova que Deus me deu, Primeiro, vou contar rapidinho, mas primeiro aconteceu assim. Eu orando, Deus, o Senhor me chamou para ser só obreiro da igreja, trabalhar na área de ensino, ou é para ser titular? E Deus não me respondia. Senhor, fala comigo com profecia, visão, interpretação de língua, alguém fala comigo. E um dia trabalhando lá na empresa, trabalhava de noite, orei, ele falou bem claro, por que você pede o que você já tem no coração? Eu pedi para ele, mas eu não consultava o meu coração. Aí consultei o meu coração, estava bem certinho lá dentro do coração, você é chamado para ser pastor, titular. Eu tinha no coração a certeza, mas eu não queria consultar o coração. Estão me entendendo? Eu queria que outro me falasse, entendendo? Uma coisa mais. E aí, aquele decorrer assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu ganhei 3 promoções na empresa, pularam 3, que lá nunca pulava, era random aí, era uma por uma. Né? Eu saltei para a última, da última letra, dali em diante era só para ser chefe de setor. E eu sempre disse, chefe eu não quero ser, porque daí serão naquele tempo tinha sábado, domingo, o chefe tinha que estar lá, tivesse um fazendo serão, tinha que estar lá. E eu não, eu tinha um monte de trabalho na igreja, 4, 5 coisas, e no estado, que eu já era coordenador estadual de escola bíblica. Eu não queria, digo, não, Deus, isso eu não quero, porque eu não quero ficar amarrado, não, aqui. Então, eu orei assim, Deus, muito obrigado, agora eu vou me aposentar com esse salarião aqui. Oh, maravilha! Tem nada melhor. Aí, 3 meses depois, o pastor me chama. Eu estou te convidando para ser pastor titular, pastor auxiliar de tempo integral, sair da firma. E ele nunca pegava pastor da própria igreja, auxiliar, sempre de fora. Lembra que ele estava todo receoso, até porque ele trabalhava e ganhava bem, né? Mas claro que estava. Eu sempre fui dizimista fiel. E aí ele disse bem assim ainda, diz, então estou te fazendo convite, fala com a Neuza, né? E para ver daí, porque você sabe que eu vou te pagar mais do que eu pago para os outros auxiliares que passaram por aqui, que tinham saído. Mas eu vou te pagar no máximo 1/3 do que você ganha.
A igreja não pode pagar mais. Disse, tá bom, tá feito, aceito. Não, eu disse para você falar com a tua esposa, lá com a Neuza, para ver se ela vai aceitar. Nós já tínhamos a Thalia, pequenininha ou não? Já tinha. Não tinha. Não, a Thalia veio depois. Não tinha. Não, mas tu já sabia. Mas enfim. Não, nada. Sim, tudo bem, mas eu entendi, sim, aceito. Porque Deus já tinha falado comigo, sabia? E enfim, entramos. Mas nesse período, amado, lá na empresa, o que aconteceu? Eu comecei a ver a empresa longe de mim. Antes do pastor me chamar, depois daquele dia que eu tinha confirmação. Eu ia trabalhar, cada dia a empresa estava mais longe de mim. E lá tinha até a rua Latílio Andreasa na frente, ali. Aí nos últimos dias a empresa estava lá do outro lado da rua. Eu estava do lado de cá trabalhando, mas a empresa eu via ela do outro lado da rua. Eu comecei a dizer assim, tchau, tô indo. Enfim, que tinha uma outra coisa que eu queria falar agora. Sim, exato. Por quê? Aí eu saí de lá, daí saí da empresa, eu tinha quase 16 anos, nunca tinha feito acerto, sabia que ia dar uma boa grana. Eu disse para a esposa, vou comprar um carro zero. Aproveitar com esse dinheiro, né? Naquele tempo, comprei um Point, que tinha sido lançado um ano antes, né? Naquele tempo. E aí eu fui na Automac, que não existe mais, ali perto de casa mesmo, que era carro da Volks. Cheguei lá e eu disse, eu quero eu fui procurar o Logos, que era grande. Tem Logos, foi o chefe me atender porque estavam vendendo de promoção naquele dia, então estava todo mundo vendendo lá. O chefe não tem ninguém, foi eu mesmo. O gerente, tudo bem. Aí diz, lá está o teu Logan lá. Está lá um louco, tem lá um zerinho. Quando estava passando, disse, mas tem esse Point aqui que foi lançado ano passado e está em promoção. E é bom? Claro que é bom. Um pouquinho menor que aquele, mas é excelente. Eu comecei a caminhar ao redor. Deus, aquele ou esse? Deus disse esse. Bem assim. Estão me entendendo? Deus estava ali. Esse. Tudo bem. Então eu disse para ele, vamos lá dentro, vamos conversar. Não, mas o Logos. Como? Logos. O Logos está lá. Eu disse, eu vi que está lá. Mas é esse. Só não falei para ele que era Deus que tinha falado. E o Logos não sei se era bom ou não. Então foi por isso que Deus não deixou comprar. Então foi por isso que Deus não deixou comprar. Esse. Mas não era, mas agora é esse. Mas não falei que Deus tinha falado. Aí fomos lá dentro, já sabe a história também. Era 21 mil o preço de fábrica, mas estava por 19 na promoção. Eu disse, eu te dou 17 à vista. Por ele. Eu vi que Deus estava no negócio. Te dou 17 à vista. Não sabe nem passar, porque já tiraram 2 mil. Aquela coisa toda. Tudo bem. Não, mas, foi um prazer conversar contigo. Saí pela porta, Girardi, volta. Volta. Tudo bem, à vista. 17. Eu não dei um centavo de avista e saí dirigindo o carro para casa. Deus estava no negócio. Não dei um centavo naquele dia. Ele pagou, né? Ele deixa claro que pagou. Claro que eu levei todos os meus comprovantes. Aqui, comprovante, saí da empresa. Vou pegar aqui, acerto daqui 4 dias. Daqui 8 dias eu vou pegar daí lá na Caixa Federal, já estava liberado tudo, né? Então eu te dou um cheque para 4 dias, te dou mais 8 para 8 dias, que daria 15 mil. Faltava 2.
se não um cheque para 2 meses até eu vender o meu carro. Dei 3 cheques para ele. Não dei 1 centavo de entrada. Estão me entendendo? Saí de carro. Aí, quando eu falei para os irmãos da igreja, eu lembro até agora que tinha um grupo de oração, eu vou vender o meu carrinho, porque eu tenho que terminar de pagar. Então, me ajuda a orar. Aí as irmãs falaram, mas, Francisco, era um tempo que ninguém queria comprar carro, por isso que já estava em promoção. Os carros, era o Passat, que eu tinha os carros assim, usados, ninguém queria comprar. Por causa da promoção dos novos, parou todos os usados. Aí ela disse, meu pai faz 6 meses que quer vender um carro, também não consegue, você não vai conseguir em 2 meses. Eu disse, vou. Mas 2 semanas depois já tinha vendido o carro. E recebido o dinheiro à vista. Estão me entendendo? Porque Deus estava ali. Estão me entendendo, amados? Então, nunca saia também comprar qualquer coisa e deixando Deus de fora. Sempre, Senhor, vai comigo, abençoa, me mostra qual é o melhor, aonde está, que eu compre sempre o melhor para não dar problema, que eu não venha com problema. Sempre eu oro, Senhor, vai comigo. Vamos fazer compra do mês? Senhor, abençoa que a gente compre tudo do bom e do melhor, mas quando passar no caixa, diminua o preço. Tudo na promoção, né? Tudo na promoção. Tudo a promoção do Senhor. Não tem no mercado, tem a de Deus. Estão me entendendo, amado? Sempre. Então, perceber Deus. Às vezes Ele está batendo a nossa porta, sabe? Ele está ali. Olha para mim, estou aqui. A gente não percebe. Às vezes a gente só percebe coisas que não são boas. Se você tiver um dia como aquela ligado em Deus, até os passarinhos vai falar com você. Estão me entendendo? Deus vai usar até o passarinho para falar com você. Ele vai cantar e Deus vai ouvir, e você vai ouvir Deus falando no teu coração. Consegue entender, amados? Mas você tem que estar percebendo, ligado, percebendo Deus. Então a primeira coisa aqui, já vamos terminar, só essa primeira, a gente faz na segunda que vem, o restante. Ver Deus, perceber que Deus está ali. Você está um dia triste, um dia ruim, mas eu estou aqui, diz Deus. Eu já falei também a questão de um dia que eu ia passando a Júlia, eu passei a Montauri, eu vinha pela Júlia, passei a Montauri de cabeça baixa, porque foi aquele dia que parece que o céu tinha caído na cabeça, tudo deu errado. Isso era depois do meio-dia já, mas tudo deu errado, tudo tinha errado, as coisas não veio, o fulano não pagou, eu não paguei o ciclano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um monte de coisa, e eu com a cabeça baixa, caminhando, como é que diz os antigos, acabrunhado. Triste, abatido. Quando eu passei a Montauri, que eu pisei, essas coisas, saiu uma foto, nunca mais esqueço, que eu pisei com o pé no centro, que o meu pé pisou no centro, Deus disse, mas eu estou aqui dentro. Quando ele falou, ele disse, você está triste, eu vinha falando aquela questão, né? Ele disse, está cheio de problema, disse, mas quando eu pisei, mas eu estou aqui. Quando ele falou, eu estou aqui, eu levantei a cabeça, não tinha problema nenhum mais. No outro dia, você resolveu tudo. Mas a partir daquela hora, acabou o problema. Não tinha resolvido, foi resolvido no outro dia. Mas para mim não existia mais, não tinha mais peso, não tinha mais tristeza. Por quê? Porque ele disse aqui, eu estou aqui. Estamos entendendo? Se Deus está aí, qual é o problema que vai nos afligir? Então, amado, perceber Deus, ter comunhão com Ele, que eu falo tanto, é uma coisa que nós precisamos na vida, porque na hora das lutas e provações, Ele dizendo, eu estou aqui, por que ficar mais triste? Por que ficar mais preocupado? Ele vai trazer a solução. Fala, pastor. Falando que
Às vezes as pessoas ficam tristes porque marcam um compromisso, alguma coisa como já aconteceu, e não deu certo como tu disse. Mas Deus, Ele queria o melhor para você naquele outro dia. Que aquele outro dia que ia acontecer alguma coisa especial. Claro. Até nas compras também. Às vezes você marca para ir comprar algo num dia e acontece tudo errado, não deu nada. Você ia pagar muito mais caro naquele dia. E Deus te providenciou. Quantas vezes aconteceu com a gente, né? Chegar no outro dia tem promoção. Quantas vezes aconteceu? Muitas A gente vezes. tem experiência nisso, né? E também outra coisa, mas você ficar muito nervoso porque se atrasou para alguma coisa. Eu sei, é bom não se atrasar. Claro. Mas se você é fiel no horário, você é sempre responsável. Aconteceu alguma coisa que não deu certo, acalma o teu coração. Deus está evitando um acidente, algo que possa acontecer no caminho. Até um assalto, né? Então, dê graças a Deus. Só respira fundo e segue, porque você é uma pessoa responsável. Vai sempre na hora dos compromissos. Não deu aquele dia, se acalme. Deus evitou alguma coisa. Proteger você mesmo. Então, mas isso é uma coisa que acontece com você muitas vezes. Só que às vezes a pessoa não percebe que foi Deus quem fez. Mas que acontece, que Deus evita te mandando para outro lugar, você indo por... Quantas vezes estou indo por um caminho e de repente, o que eu estou fazendo aqui, meu? Era para pegar aquela rua, agora tem que ter 3, 4 quadras. Glória a Deus por isso. Eu sempre penso assim, ó. Quem sabe se fosse para aquele lugar, o que ia acontecer? Pode. Bem rapidinho, a gente fez proteger, né? Quando eu trabalhava na Vivo, né? Depois da empresa, lá perto da casa da Vera, né? Daí eu tinha que ir lá pegar material, eu precisava muito trabalhar. Eu saí, eu tinha que voltar, que eu tinha esquecido uma coisa. Depois fui de novo para sair pertinho de casa, lembrei que tinha que pegar outra coisa, né? Então, eu saí pela terceira vez, né? Daí eu lembrei na saída que a gente chama do bife ali, que sai na rota do sol, é um acidente bem grave, é mais ou menos o horário que eles já passaram, né? Então, Deus, né, fez eu voltar as duas Voltar vezes. 2 vezes para te evitar de estar no meio do acidente. Às vezes o pessoal entra direto ali e quem está subindo. Então, isso são coisas, por isso que eu digo que o livramento de Deus, não sei, mas bem mais da metade, talvez 1/3 a gente sabe, 2/3 não sabe. Deus livrou, Deus operou, Deus fez acontecer e a gente nunca fica sabendo. Então, se você sabe provavelmente mais 2 já aconteceu na tua vida que você não sabe, talvez nunca vai saber. Amém, amados? Então, pode. Eu sinto no meu coração de contar. Não sei porquê, né? Alguém está nesse passo. Há uns anos atrás, Deus me fez uma promessa de ter um terreno grande, do meu e que eu só meio. E eu tinha meu neto pequeno, que hoje tem 26 anos, e aí o Senhor me prometeu de me dar um terreno grande. E eu digo, e eu recebo, e eu quero. Tá, o tempo passou, meu neto foi crescendo, mas eu sempre ia olhar. No tempo do jornal ainda, né? Jornalzinho, de tinha jornalzinho. Eu sempre olhava os terrenos, né? Aí um dia eu fui olhar um lá no Kaiser. Aí eu fui lá, comprei o terreno, até era de um senhor ali do centro, eu comprei o terreno. Quando a prefeitura passou e fez as ruas, que eu queria um de esquina, ficou o meu terreno muito pequeno. E eu fui lá e eu disse, mas senhor, e agora? Não dá para fazer nada do que eu quero, né? Porque o terreno ficou pequeno, que tira a calçada aqui, tira a calçada aqui, tira a rua aqui, tira a rua aqui, não virou em nada. Eu comecei a fazer uma campanha de oração para mim vender. Eu vou fazer uma campanha de oração para me vender. Primeiro dia da campanha que eu comecei a fazer, eu vendi o terreno no mesmo dia, pelo dobro. Era no domingo. E a pessoa me ligou e disse assim, para o mesmo que me vendeu. Me ligou e disse assim para mim, Marina, tu não quer vender o teu terreno? Eu falei, mas olha, depende. Ele disse, não, ele tem uma senhora que ela se acidentou
E o terreno do irmão dela é do lado do teu. Eu ofereci todos que tem lá para vender, ela quer o teu, porque daí ela vai fazer um portãozinho e vai passar no terreno do irmão dela para ajudar a cuidar dela, né? Porque ela tinha problema nas pernas, daí do acidente. Vendi na terça-feira. Comecei a campanha no domingo, na terça-feira vendi. Fui lá, fizemos todos os papéis, me deu dinheiro, tudo. E eu comecei a procurar para cá, pro nosso lado para cá. Aí surgiu ali em Anarec. Eu tenho uma chacrinha em Anarec. Só que aí, um dia o meu filho chegou em casa e disse para mim, mãe, vamos lá ver os terrenos que a senhora foi olhando aqui. Ele disse, porque eu estou tão cansado de pagar aluguel, né? Aí eu faço a casinha da senhora deixar, vamos lá olhar. Falei para ele, estou tão doente que eu não consigo descer a escada. Ele falou, eu ajudo a senhora. Vamos lá, fomos lá. Fomos lá, já tinha mudado tudo assim, porque quando eu fui lá era só mato, eu tinha ido uma vez já. E era só mato. E depois daí já estava tudo menos mato, já tinham feito, botado os pauzinhos lá, né, medido, tudo. Daí eu olhemos e disse para ele, vamos para casa que eu não estou bem. Daí fomos no dono dos terrenos, que foi ele que vendeu para um outro para lotear. Daí fomos lá e ele disse assim, meu filho falando com ele disse assim, olha, a pessoa que eu vendi daqui a pouquinho está aí. Ele falou que vinha aí, daqui a pouquinho ele está aí. A gente olhou assim, ele disse assim, olha, ele está chegando ali, ó. Aí o meu filho falou com ele, assim, uns minutinhos, assim, né? Não sei se deu o meu número, o meu endereço, não sei. Eu só sei que no outro dia o homem me liga e diz assim para mim, Dona Marina, posso passar na sua casa 1 hora? Eu sei de coelho, né? Tá, pode. Aí ele disse, eu quero levar a senhora num lugar. Tá bom, vamos lá. Fomos lá, ele me levou lá nos terrenos, chegou na frente da chácara que eu tenho, e fez bem assim, fez bem assim, ó. Essa noite eu não dormi. Deus mandou lhe dar esse terreno aqui, ó. Este aqui é o seu. Eu falei, Ele disse, esse aqui é o seu. Eu não dormi. Deus mandou lhe dar, mas tem uma coisa. Eu não posso lhe cobrar nada mais do que eu paguei, nada. Se Deus mandou, Deus tinha falado comigo, é meu. Só que quando a gente foi fazer os papéis, ele falou assim, eu vou lhe cobrar mais 13 mil da documentação, porque eu preciso fazer a documentação, vou lhe cobrar só os documentos. Naquele momento eu tinha o dinheiro do terreno. Passou o tempo, eu fui lá na casa dele, um dia falei para ele, olha, vamos conversar, vamos parcelar o que eu te devo, porque eu quero te pagar. Ele ficou quieto, não me disse nada, eu vim para casa. Dali uns dias o homem me procura, me deu o recibo dos 3 mil, Deus falou para mim que era para me cobrar da senhora só o que eu tinha pago. Não posso lhe cobrar 1 centavo a mais. Amém. Pode pegar. Olha como Deus faz as coisas, né? Eu vi a minha chácara, ela tem piscina, tem qualquer coisa. Era só terra. Agora Faça um comercial aí que a gente vai lá. Deus faz coisas. Como é que é? Deus na vida dela. Sim, mas esse é o mesmo Deus que abençoa em uma área, vai abençoar em outra. Ouvir, entender, crer, acreditar, estar em comunhão com Ele, é o que nós precisamos. Ele é o dono de tudo. Amém? Mas vamos também terminar, que já passou. E agora...